Hi guys, how you doing? Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês um caso que eu tive essa semana de uma pessoa que entrou em contato comigo para aula de inglês, que eu acho que é um caso assim muito comum entre os brasileiros, que é o medo de falar inglês. Essa pessoa trabalha o dia todo com inglês, ela trabalha numa escola internacional para crianças e adolescentes, então ela ela tem o contato com o inglês o dia inteiro, ela é assistente de professor nessa aula. Mas ela me disse que entende tudo, mas tem medo de falar inglês, não consegue conversar, não consegue falar. E eu fiz essa mentoria com ela por uma hora, em português, mas para tentar ajudá-la e dar direções, né? Mas fazer com que ela entendesse por que isso acontece. Então, gente, isso é muito comum, eu tenho medo de me expor, né? Eu não consigo falar porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo das críticas. Mas veja, se você tem esse receio, tem medo de se arriscar, a única maneira de falar é falando. Meu conselho é, procure um profissional, porque sozinho você não vai conseguir, tem que ser com um profissional para te ajudar, um bom profissional que trabalhe mais esse lado emocional. Porque você não fala, não é porque você não consegue falar a língua, o problema não é orgânico, físico, o problema é psicológico, emocional, alguma coisa te trava aqui. Então precisa trabalhar a mente para poder conseguir desbloquear essa pessoa. Eu tive alguns casos de pessoas que tinham esse problema de fobia do inglês e que conseguiram superar porque quiseram. Não é fácil, mas você tem que enfrentar o medo. Então, um caso, por exemplo, do Raoni, na verdade é Raoni, mas eu aprendi a falar Raoni, que tinha muito medo de falar inglês. É um cara de TI, consultor de SAP, mas não estava perdendo a oportunidade na empresa, a empresa estava pressionando, ele precisava falar inglês, mas tinha horror ao inglês. E ele veio indicado por um outro aluno que eu tinha conseguido ajudar. E, bom, para você ter uma ideia como isso judia da pessoa, ele veio porque estava pressionado, um moço jovem ainda, mas com fobia. Ele veio passando mal, assim, tremendo, frio na barriga, butterfly in the stomach, frio na barriga, suando. Isso ele me disse na primeira aula, e toda aula eu perguntava a mesma coisa. E hoje, como foi? Você sentiu as mesmas coisas? Sim, eu senti as mesmas coisas. Ele ficou tendo essas reações físicas por mais ou menos um mês. Não, mais de um mês. Né? Até eu conseguir fazer um trabalho psicológico, emocional, trabalhar as emoções, fazê-lo entender que aquilo, na verdade, era só emocional, só da mente, não existia. E conseguir tirar esse medo dele. E para você ter uma ideia, como vale a pena, em 6 meses fazendo as aulas, após 6 meses, ele já estava recebendo, isso ele veio básico, hein? Iniciante. Ele já estava recebendo pessoas do exterior na empresa dele, dando consultoria, de treinamento. Ele fez entrevista de inglês, de emprego em inglês e conseguiu ser promovido na empresa, mudar o salário,
e foi visto com outros olhos na empresa. Porque, na verdade, ele precisava da consultoria para empresas na Europa, na Inglaterra, na Suíça, e depois disso ele conseguiu. Mas tudo por quê? Por causa do medo. Ele falava em 6 meses, ou um ano, depois de um ano, ele falava no nível avançado? Não, claro que não. Mas ele conseguia falar muito bem o que ele conhecia, né? Porque perdeu o medo. E como ele, eu tenho várias pessoas que conseguiram. Mas para isso você precisa acreditar, né? Depende de você querer. Você tem que se jogar, tem que se arriscar. Vai ter que ser, se você não consegue sozinho, como no caso dessa professora, se jogar, ela tem oportunidade, ela tem onde praticar, mas ela tem medo, então precisa de um profissional para ajudar, para desbloquear. E só então, depois que você perder esse medo, que você entender que você consegue, que a tua mente conseguir entender que você consegue, yes, I can, como dizia o Obama, ele dizia yes, we can. Sim, você pode. Eu sei que você pode. Mas quem não sabe que você pode é você mesmo. Então, precisa se trabalhar o psicológico e o emocional. E a partir disso, então, você vai conseguir falar. Ok? Então, fica a minha dica do dia ou da semana aí, para você pensar. Não adianta procurar. Essa moça procurou vários professores, várias escolas, tentou de tudo. Aliás, ela trabalha no meio de professores de inglês. E ainda não fala. Então, ela não está procurando as pessoas certas, o local certo e o primeiro de tudo. Ela ainda não se conscientizou de que ela precisa realmente encarar esse problema emocional com Deus. A partir do momento que você entender isso e você falar, agora eu vou realmente encarar isso, eu vou me dar esse tempo, vou ficar ali 6 meses, 3 meses, 4 meses firme no propósito de tirar esse medo com um bom profissional, aí você com certeza vai conseguir superar esse medo. Ok? Fica aí a dica para vocês.